Olá, tudo bem? Animados? Penúltima aula, hein? Chegamos no capítulo 20. Próxima aula, o novo céu e a nova terra. Aleluia! Pois é, estamos nos finalmente. Eu gostaria de fazer um pedido para vocês. No próximo ano, podemos montar novo curso, como vocês preferirem. Eu gostaria de receber sugestões depois. Escrevam aí embaixo as sugestões que vocês querem para um novo curso. Pode ser sobre depressão, à luz da Bíblia e da ciência, evidentemente. Pode ser família, relacionamento na família, marido e mulher, pais e filhos, sogro e nora, qualquer coisa assim que vocês queiram, está bem? Então, nós vamos ver a soberania de Deus e as profecias sobre o milênio, o mistério do milênio e do juízo final. Eu nunca vi um estudo assim como Deus me levou a fazer, com todas as profecias do Antigo Testamento. Quando estava digitando, alguém me perguntou, mas você vai pôr tudo isso de referência? Eu falei, bem, aí quem quiser escolhe, não é? E eu não coloquei todas, porque senão seria demais. Então, vamos ver essa aula, começando com a música da Reforma Protestante, que é o nosso grito de guerra e o grito de vitória de Jesus sobre Satanás, a vitória total que vemos em capítulo 20. Então, vamos cantar juntos, quem souber, tá bom? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabes quem é Jesus, o que desceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam derrotar, nem menos assustados, o príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, ex-mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Aleluia!
reinaremos com ele, não é? Então vamos entender o vocabulário aqui da segunda estrofe, em que está Satanás, pertinaz, é que não descansa. Dia e noite ele nos persegue e ele tem um ânimo, uma coragem extremamente cruel. Ele é astuto, ele é esperto e rebelde, não é? Não tem nada para comparar na terra a essa astúcia de Satanás com que ele quer vencer os filhos de Deus, como vimos em Apocalipse 12. Mas nós já vimos que Deus, que Jesus nos livra e a vitória será total, como vemos no capítulo 20, e nós reinaremos com ele. Aleluia! Bem, eu nunca tinha estudado com tanta profundidade sobre o milênio, então eu não pensava muito a respeito, porque para nossa salvação não importa. E como a gente não faz nada pensando em recompensas, a gente faz por gratidão ao que Cristo fez por nós, não importa se vamos reinar ao pé da letra ou não. Mas depois que eu fiz esse estudo super profundo nas profecias, eu estou acreditando que vai ser ao pé da letra o reino milenar. Mas cada um pense como quiser, tá bom? Então, nós temos aqui que as profecias são mais para Israel. Jesus é o filho de Davi, e conforme as promessas feitas para Davi, ele vai ocupar o trono real em Jerusalém. E ele vai levar para reinar com ele em todo o globo terrestre quem ele quiser. Os 12 apóstolos já estão escolhidos, agora os outros é conforme ele quiser. Agora nós vemos duas fotos que eu achei belíssimas, porque não dá para ter ideia real do milênio, mas vai ser um planeta recriado tão lindo como se fosse o Jardim do Éden, renascido. Adão perdeu o Éden e nós também pela desobediência a Deus. E agora, no milênio, será uma época de obediência total a Jesus Cristo. Então, nós temos a glória de Jerusalém, onde fica o trono de Jesus, e a terra, como se fosse o Éden, com os animais pacificamente ali, nós também naquela terra, junto com os animais, como era Adão no Éden. E muita fartura, muita água, muita beleza. Então, é o que está previsto nos profetas para essa época de recriação do Éden, mas agora todos obedientes, não mais rebeldes. Nós temos, vocês procurem ver quantas profecias de que Jesus ocupará o trono de Davi. São muitas. Então, pega tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Jesus é descendente de Davi, conforme as profecias, e eu já comentei com vocês, está na genealogia, não é? Que Jesus é descendente de Davi. Não importa se são 1000 anos de distância, isso não tem importância nenhuma. E depois que o templo e a cidade de Jerusalém foi totalmente destruído pelos romanos, não tem mais como comprovar que outro homem que se julgue Messias, como já houve vários, seja descendente de Davi. Nós já vimos, eu estou repetindo para reforço, que no templo em Jerusalém, quando eles apresentavam as crianças 40 dias depois do nascimento, eles registravam em rolos, então estava tudo registrado desde Abraão. Eles tinham tudo documentado,
Então ficava Jesus, filho de José e de Maria, filho de, até Davi. Não tinha como fugir. E nós já vimos as profecias de Israel no leito de morte, Jacó, que ele profetizou que da tribo de Judá nasceria o rei de Israel, que ocuparia o trono, que teria um cetro. E, conforme essas profecias que nós já vimos em Gênesis, seria Jesus. Tudo indica Jesus nas profecias de Jacó em seu leito de morte, descendente da tribo de Judá. Então, vocês verifiquem depois aí várias profecias para vocês verem que maravilha. Desde sempre foi profetizado que Jesus seria filho de Davi. E agora, como nós temos muitas profecias se cumprindo, inclusive esta que está em Isaías e em Jeremias, a glória do Senhor como as águas que cobrem o mar, a nova terra no milênio, reproduzindo a maravilha do Éden. Então tem uma música maravilhosa sobre isso. Vamos aproveitar, não é? A glória do Senhor por vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o rei que é Cristo sempre vai reinar. Nesse cântico alegre, não é, de vitória, estão alencadas uma série de profecias. Então, em vez de lermos em voz alta as profecias, nós cantamos as profecias. É mais agradável, não é? Então, aí estão resumidas um monte das profecias que eu citei, inclusive o milênio para Israel. Gente, olha aí! E não são todas. Haja profecia. Isaías é o que mais tem. Disparado. Vocês veem que desde a primeira linha até a antepenúltima é só Isaías. Depois entra Miqueias, Zacarias e Malaquias, não é? A quantidade de profecias sobre o milênio para Israel. Então, o milênio, pelo que foi estudado por muitos autores e por mim, especificamente para Israel, mas também haverá alguns gentios ali. E nós estaremos ressuscitados na glória, ou estaremos governando cidades, estados. Só Deus sabe quem governará o quê, não é? Pode ser uma aldeiazinha. Então, então haverá um intercâmbio de pessoas vivas que estarão se casando e tendo filhos, e de pessoas no corpo ressuscitado. Será uma convivência parecida com a que Jesus teve com os discípulos depois da ressurreição, que Jesus aparecia e desaparecia, porque ele tinha um corpo
ressuscitado e os discípulos ainda estavam no corpo de carne e osso. Então, havia esse intercâmbio entre eles. Jesus falava com eles, comia com eles, mas era um corpo já ressuscitado, já glorioso, que entrava e saía com as portas fechadas. Então, não sabemos exatamente como será, mas de acordo com estudos será assim. E quem que entrará para esse milênio? Bem, as opiniões variam, não é? Então, qual que é a opinião mais assim aceita, que mais pessoas aceitam, mais eruditos, é que quando houver a Batalha do Armagedon, tem gente que não vai participar da batalha, que não quis a marca da besta. Tem gente que vai ajudar os judeus durante a grande tribulação, que os judeus, lembra, a grande tribulação é principalmente para os judeus, haverá gentios convertidos, mas principalmente judeus, e eles serão martirizados pelo anticristo, já vimos isso. Mas sempre vão sobrar alguns judeus que não se converteram a Jesus Cristo, mas não participaram da batalha, não aceitaram a marca da besta. Então, gentios que ajudaram os judeus nessa época de fome, de perseguição, como os gentios ajudaram os judeus durante a perseguição de Hitler na Alemanha, muitos gentios ajudaram os judeus a se esconderem, a se salvarem, inclusive uma mulher brasileira, uma grande mulher que salvou um monte de judeus com risco da própria vida. E então serão essas pessoas que entrarão no milênio e poderão se casar e ter filhos. Eu não assino em nada, percebe? Porque é tudo tão misterioso. Os fragmentos sobre quem estará no milênio são muito poucos. Com certeza, pelas profecias haverá, e nós estaremos reinando. Agora, nós quem? Todos? Não sei. É mistério. O que eu acho mais lindo nas profecias do milênio? A recriação do Éden, em que os animais serão pacíficos e conviverão pacificamente com crianças, com pessoas. Então, notem esse bebê com a cobra. Gente, isso é um fato real. O pai fotografou, mas o de cima é só um desenho belíssimo. Então, vamos ler Isaías de 6 a 9 aqui. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca, a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança do peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tá vendo? Um pedacinho da profecia na música. As águas cobrem todo o mar com a glória do Senhor. Sendo que o mar representa os povos rebeldes, mas agora eles já estarão derrotados, não é? Então, o mar agora é coberto pela glória de Deus, como foi no Éden. O basilisco é uma cobra muito perigosa, uma cobra grande, extremamente venenosa. E a áspide é uma cobra venenosa, que vocês sabem que há cobras que não são. Mas a áspide é venenosa e o basilisco também. Então, quando a gente pensa num bebê brincando com cobras venenosas, a gente vê que o Éden foi recriado realmente. Os animais serão pacíficos e conviverão com os seres humanos e entre eles na maior paz. Já pensou o leão comendo capim em vez de buscar outros animais para caçar?
Eu, por exemplo, não gosto de ver aqueles filmes da natureza que mostram caça, animais matando. Eu não gosto disso, não é? Então, aqui eu me darei muito bem se eu estiver lá. Continuando, as declarações divinas sobre esta época, que tem gente que diz, não é possível que Deus faça. Bem, se Deus declarou que vai fazer, quem sou eu para achar qualquer coisa diferente? Ele declarou, eu aceito mesmo sem compreender. Não desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, eu entendi que Abacuque repete Isaías. Aqui vamos ver o finzinho dessa profecia de Jeremias. Então, ele está dizendo, não, Deus vai executar sua ira até consumir todos os inimigos. E ele vai dizer, nos últimos dias, vocês entenderão. Muitas profecias sobre Israel só foram compreendidas depois que Israel se tornou novamente um país, cumprindo profecias milenares, que muita gente dizia que eram imaginárias, eram simbólicas, não iam acontecer. E, de repente, se tornaram 100% verdadeiras quando Israel se tornou um país milagrosamente, como já estudamos. Aí, aqui está dizendo, as pessoas que viverem nos últimos dias, e nós já estamos caminhando para isso, lembra, o relógio últimos dias começou quando Israel foi considerado nação em 1947 pela ONU. A partir dali começou a funcionar o relógio segunda vinda. Quantos anos levará, não sei, mas com certeza está cada vez mais próximo. Antes da terra se encher da glória nesse novo Éden do milênio, eu queria lembrar para vocês fatos desta semana. Então, aquele vulcão nas Ilhas Maravilhosas de Portugal está destruindo e destruindo, ele não para, faz 2 meses. E ele continua avançando pelo mar, não existe mais nada nem ninguém lá. Ele destruiu tudo. E eram ilhas maravilhosas. Depois nós tivemos uns furacões terríveis nos Estados Unidos que varreram 5 estados. Quando eu vi os filmes daquilo, eu fiquei estarrecida. Tudo virou pó, tudo ficou arrasado. E uma semana depois ainda tinha gente desaparecida. Não se sabe exatamente quantos mortos, mas foram mais de 100. Que tristeza! Então, varreu 5 estados. Nunca aconteceu isso de acordo com autoridades americanas. Foi a primeira vez na história que um tornado atrás do outro, mais de 30, arrasaram quilômetros de quilômetros de quilômetros. Arrasaram. Deus está avisando. Deus está avisando. Tem caído tempestades de granizo com granizos muito grandes pelo mundo todo. Tem havido maremotos na Europa. Tem havido situação de neve exagerada que cobre os carros, cobre cidades inteiras. Quer dizer, Deus está avisando, coisas nunca antes vistas nessa intensidade estão sendo vistas no mundo inteiro. E, gente, para marcar a marca do anticristo está sendo cada vez mais fácil. Já existe um chip que é implantado com uma agulhazinha assim, um pouco mais grossa que um alfinete. É implantado exatamente aqui nessa cartilagem entre esses 2 dedos. Já existe reconhecimento por olho,
pela mão, pelo rosto. Esse reconhecimento pelo rosto já tem no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então é muito fácil um supercomputador com os dados do mundo inteiro controlar o mundo. Gente, está cada vez mais fácil. Fiquemos atentos às profecias, não é? Sofonias também tem profecias a esse respeito. Então, nós chegamos aqui que no milênio, Jesus Cristo Rei dominará, como nós cantamos. Seja o milênio de 1000 anos ou não, ele será o período da plena manifestação da glória do Senhor Jesus. Ele será rei em toda a sua plenitude. Aleluia. Então, as características do reino, conforme eu fiz extensa pesquisa. Haverá justiça em todo o planeta Terra, porque Jesus é o justo juiz. Então, vamos ver apenas, porque tem profecia de Malaquias, de Mateus, vamos ler apenas essa de Isaías 46, 13. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião livramento e em Israel a minha glória. Está anunciando. Ele vai reinar a partir de Israel. Nós lemos outras profecias em que todos os povos se dirigirão a Israel em busca de bênção. Os povos que forem tendo filhos aqui durante esses 1000 anos. É interessante que os homens sempre clamam por justiça. Quando há um roubo, um assassinato, a pessoa diz, eu não quero indenização, eu quero justiça. E como é difícil justiça. Nós já lemos Isaías clamando pelos juízes iníquos. Já vimos que Deus castigou Israel por causa dos juízes que deturpavam a justiça, agradavam os ricos e oprimiam os pobres. Aqui no Brasil estamos clamando demais por justiça, mas o interessante é que os homens rejeitam Jesus, que é o único realmente justo. Nós queremos a justiça dos homens aqui agora. Nós não pedimos a justiça de Deus. Não queremos. Estou falando genericamente. A maioria dos homens não quer, porque a maioria dos homens sabe que tem pecado. Como eu escuto jornalistas falando, por que os senadores não tomam providência? Bem, se os senadores estão sendo, em grande maioria, investigados na justiça, eles não querem tomar providência. Deixa como está. Ou seja, Deus e a justiça de Deus, ó. E é interessante que até criança pequena tem senso de justiça. Elas sabem se mereceram o castigo ou não. Elas sabem, desde bebês, que fizeram coisa errada. Elas sabem, porque a imagem de Deus tem justiça. Deus é juiz e é justo. Então, a criança já nasce com senso de justiça. Outra coisa interessante que vai ter no milênio é que finalmente Israel e o mundo terão paz. Lembra, uma das características do anticristo é vir prometendo paz, e os homens serão iludidos pelo anticristo que promete paz. E agora chega Jesus como príncipe da paz, trazendo a paz. Então, nós temos aí os textos para vocês conferirem, não é? Vocês veem quantas profecias em João 14, em que Jesus diz, eu vos deixo a minha paz.
em Filipenses, em que o maior prêmio da gente confiar em Jesus é paz. Não importam as circunstâncias, o mundo pode virar de cabeça para baixo, a paz de Deus é um presente para os seus filhos, através de Jesus, e agora será a paz mundial, algo que os homens sonham, mas não trabalham para isso, não é? Vamos ver no Natal se vai ter paz nas casas. O pessoal bebe, briga até. Aqui em casa não tem bebida, então é tudo na mais santa paz. Aleluia. Outra coisa é que Deus sempre exigiu obediência e nem de Adão ele conseguiu. Um único homem, uma única mulher e tinham que desobedecer. E não adianta. A criança já nasce rebelde. A primeira palavra que todo bebê aprende é não. Um sonoro não, bem mal criado. Já nascemos rebeldes. E agora haverá 1000 anos de obediência, porque Jesus governará com cetro de ferro. Então, mesmo que as pessoas não acreditem, não gostem, elas obedecerão. Será um reino de verdade, porque Jesus é a verdade. Ele é a verdade encarnada. Então, não haverá mais mentira, engano no planeta Terra. E será um reino de alegria e de saúde, porque todos terão saúde que Jesus dá como médico dos médicos, e alegria real, não essa falsa alegria que as pessoas têm de ir na boate, de ir em roda gigante, ou sei lá o quê, buscando alegria. É uma alegria real, que só Jesus dá. Agora vamos ler Apocalipse 20. Vamos começar a ler do 1 ao 6. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então vamos entender aqui esse texto, não é? No versículo 4, o que João viu? As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Esses decapitados é os que sofreram na grande tribulação, lembra? Tanto a maioria judeus, mas também pessoas que são filhos, netos, sobrinhos de pessoas que são filhas de Deus e que não acreditaram, mas a Bíblia ficou, como tudo mais ficou, aí a pessoa se dá conta, nossa, era verdade, e eu não liguei. Aí vai ligar, mas vai sofrer o martírio. Então, esses que foram martirizados durante a grande tribulação é que vão ressuscitar agora e reinar com Cristo junto com outros, como nós já vimos, com certeza são os 12 apóstolos e depois outros que Jesus vai escolhendo aí para reinar com ele durante 1000 anos, não é?
Daí nós temos no verso 6 que essas pessoas têm os tronos e se sentaram a quem foi dada autoridade para julgar. Não são todos. Jesus vai escolher. Agora, todos os salvos viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E todos os salvos serão sacerdotes de Cristo durante os 1000 anos. Percebe? Então, serão coisas assim. Nós estaremos convivendo nos dois planos. Os salvos com o corpo glorificado, esses mártires também ressuscitados com o corpo glorificado, e os outros aqui na terra, casando, tendo filhos normalmente. Então, duas vidas paralelas. E depois outra coisa que eu quero ver aqui com vocês, não é? Bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição depois do milênio, para aqueles martirizados durante o milênio, porque nós, os filhos de Deus, que estaremos mortos desde Adão, mas acreditaram na promessa que Deus fez a Adão de um Salvador, foram acreditando nas profecias de um Salvador, porque somos salvos pela fé em Jesus Cristo, o Messias prometido, e então todos nós vamos ressuscitar por ocasião do arrebatamento. É diferente. Seremos arrebatados, levados com Cristo, participaremos das bodas do Cordeiro e voltaremos com ele para aplaudir na batalha do Armagedon. Já vimos tudo isso. Quem vai ressuscitar nessa chamada primeira ressurreição aqui são os mártires da grande tribulação, porque depois teremos a outra ressurreição depois dos 1000 anos para o juízo final, tá bom? Vamos continuar lendo aqui em Apocalipse 20 sobre a soltura de Satanás. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí, nós temos. Por que Satanás tinha que ser solto? É a grande pergunta. Como dizem aí, a pergunta de $1 milhão. Para mim, vale mais. Então, por quê? Bem, Deus nunca responde por quê. Porque eu fiquei doente, porque eu perdi o emprego, porque alguém morreu na minha família. Ele nunca responde por quê. Jamais. Jó cansou de perguntar e Deus disse: onde é que você estava quando eu criei tudo aqui? Então, se você não estava lá, não dê palpite. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Deus vê do ponto de vista da eternidade. E nós vemos assim míope, só hoje, né? Hoje, ontem, sei lá do amanhã. Então, de acordo com o Dr. Russell Shedd, ele escreveu uma coisa que eu achei interessantíssima e eu sempre achei verdade. Não é por causa do ambiente ou das circunstâncias difíceis que o homem não ama nem obedece a Deus. É uma mentira, é uma falácia que os políticos nos enfiam goela abaixo e a imprensa também, de que as pessoas roubam porque são pobres. É mentira! É mentira. Os pobres, de modo geral, se matam de trabalhar e são honestos. Quem rouba
é filhinho de papai da classe média, que estuda nas melhores escolas. Ou autoridades para quem não tem fim. Quanto mais tem, mais quer. Quando o Lula fala e outros, assim, que eu já escutei psicólogo na televisão falar, mas o pobre quer o tênis igual do rico, quer o celular igual do rico. Gente, não é por isso que ele rouba, não. Não. Isso é mentira. Por mais difícil que seja a vida, quem quer acreditar em Deus, acredita. No meio do caos, no meio da guerra, no meio da fome, no meio da praga, seja onde for. Acredita. E quem não quer, porque quer roubar, quer aproveitar o caos. Gente, quantas vezes numa inundação tem gente que vai saquear a casa dos pobres, que tiveram que abandonar. É muita loucura, é muita dureza de coração. Então, é mentira que a pessoa roube porque é pobre. Não existe. Então, a mesma coisa aqui no milênio. Deus vai provar que é mentira. Eles viverão num mundo maravilhoso, de fartura. Leiam as profecias, vocês vão ficar deslumbrados. Vai sobrar comida. E vão desobedecer a Deus. Depois, o doutor Pentecoste, que é um erudito, eu li o livro dele várias vezes, porque é riquíssimo, li outros livros também, mas esse me impressionou mais. Ele diz: Satanás sai para seduzir as nações, para liderar uma rebelião contra a teocracia. Teocracia é o governo de Deus. Deus planejou o governo dele no Éden, e Adão foi rebelde e perdeu. Depois Deus planejou a teocracia com Israel. Deus era o governante de Israel até o tempo do primeiro rei e Israel não gostou, não aceitou. Israel quis um rei, exigiu um rei. E Deus não gostou nem um pouco de ser trocado por um homem pecador. E agora Deus, no milênio, criou a teocracia de novo, com o governo de Jesus. E as pessoas também não gostaram. O ser humano é egocentrado. Eu quero fazer o que eu quero. Por que a criança faz tanta birra? Porque ela quer ganhar um doce, quer ganhar alguma coisa. E ai dos pais que cederem a birra. Não vai ter fim. Eu já vi criança de 10, 12 anos fazendo birra em supermercado. Por quê? Porque o pai cedeu as birras quando era menor. Então, birra é rebeldia. Eu quero porque eu quero, do meu jeito. A criança já nasce assim e, se não for educado, se Deus não mudar a situação, vai continuar assim, não é? Jeremias 17:9 fala que o coração humano é desesperadamente corrupto, estragado, quer coisas erradas. Aí chega a filosofia do mundo atual e diga: siga o seu coração. Gente, os poucos filmes que eu consigo assistir, mas tem essa filosofia errada. Siga o seu coração. Não, o coração é corrupto. Eu tenho que seguir o que Deus ensina na Bíblia. É isso que eu tenho que seguir. Não é o meu coração, não. Tá certo? Então, não tem resposta para essa pergunta, a não ser que Deus quer provar que o ser humano é corrupto, é rebelde por natureza, então todos merecem castigo. É como se fosse a prova final. A sedução de Satanás não muda. São as mesmas táticas e os homens caem como patinhos, bocós. Em Gênesis 3, o que Eva disse? É uma árvore boa para se comer, gula. Ela é linda de se olhar, pecado dos olhos.
Ela é muito desejável para eu conhecer o bem e o mal. Não basta eu conhecer o bem, eu quero conhecer o mal também. É como adolescente rebelde que você diz, não experimente droga, que é uma droga, não presta. Aí o adolescente vai dizer, mas como é que eu vou saber se não experimentar? Depois é tarde demais, não é? Então, as pessoas querem experimentar e o arrependimento vem. Aí nós temos João, na sua primeira carta, repetindo de outro jeito, milênios depois, a sedução de Eva. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência são os maus desejos do nosso corpo, do mundo. Eu já comentei e repito, a gente deve comer comida gostosa? Sim. Deus quer que a gente tenha prazer em comer, como Jesus tinha. Agora, se você comer sozinho metade do bolo de chocolate, é gula, é pecado. O sexo é sagrado, foi criado por Deus. Agora, se você ficar transando com todo mundo, é pecado. Depois a concupiscência dos olhos. Eu quero ver. Eu aprendi com meu pai, que às vezes tinha também ladrão, tiroteio lá quando eu era criança. Ele dizia, tranca a casa, se escondam, ninguém vê nada, ninguém pergunta nada, ninguém comenta nada. Vocês não escutaram tiro nenhum. Um grande conselho que eu sigo até hoje. Capaz que eu vou ver um acidente de carro porque eu quero. Se eu estou vendo, eu procuro socorrer. Se eu não estou vendo, capaz que eu vou ver gente na rua se drogando, ou fazendo isso ou fazendo aquilo. Não, eu não vou ver. Tem gente que leva tiro perdido, que vai na janela ver o tiroteio. Gente, hein? Aprendi com meu pai, tranca tudo e se esconde, e não pergunta. Então, gente, Jesus advertiu, é melhor você entrar cego no céu ou que os 2 olhos no inferno. Ele advertiu de tão grave que é. Então, cuidado com os filmes, com os desenhos animados das crianças, os programas de TV, o noticiário e principalmente os jogos eletrônicos no computador. Cuidado! É melhor entrar cego no céu do que com os 2 olhos no inferno. É claro que Jesus usou exagero exagerado, né? Para mostrar a gravidade disso. Eu deixei os textos aí no meio dos textos que nós estudamos, que tem aí para vocês verem. E em Gênesis 3, nós vimos um triste exemplo. Ló, sobrinho de Abraão, morava junto com Abraão, começou a brigar por causa de dinheiro. Como eu conheço isso. E daí o Ló viu que a campina do Rio Jordão era um jardim fértil. Gente, eles estavam morando no deserto. Haja cavar poço para água, uma trabalheira danada, montando tendas, cuidando dos animais, buscando água. Muito trabalhoso. Aí ele viu aquela campina verdinha do Jordão. E ele falou para Abraão, eu vou para lá, é muito mais fácil cuidar das ovelhas lá. Chega de tanto trabalho, ele era mais jovem. Aí o que aconteceu? Os olhos foram vendo a riqueza de Sodoma. E ele foi chegando ano a ano mais perto de Sodoma, até que comprou uma casa lá e foi morar lá. E deu a tragédia que deu. Então, cuidado com os olhos, os maus desejos que os olhos trazem. A Eva viu uma fruta magnífica, não era maçã não, gente, por favor. Uma fruta magnífica e quis.
Não esqueçam, Satanás não é aquele diabinho que pintam feio horroroso. Satanás era o anjo mais belo do paraíso. E ele enfeita o lixo dele numa embalagem de luxo. Cuidado! Aí nós chegamos no julgamento final em Apocalipse 20, de 11 em diante. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Lembra que a gente está estudando o Apocalipse com duas realidades paralelas? Aqui também temos. Então, no dia do juízo final, vai ser a ressurreição dos mortos sem Cristo. Os mortos com Cristo já ressuscitaram. Aí nós temos dois livros, simbolicamente. O livro dos rebeldes, que tem tudo o que eles fizeram, porque vai ser publicado para toda a multidão do mundo ouvir. Você fez isso, isso, isso e aquilo. Sabe aqueles pecados escondidos que eu não quero que ninguém saiba? Sabe? Aqueles por trás da cortina, que eu varro para baixo do tapete para ninguém ver. Pois é. Todo mundo vai saber, sem exceção. E vai ter o livro da vida. O livro da vida é só para esfregar na cara dos mortos. Olha o que você perdeu. Você podia estar com o seu nome aqui no livro da vida. Você podia ir para o céu, a Nova Jerusalém, que vamos estudar na próxima aula. Mas você escolheu as trevas, então você vai para as trevas. É só para confrontar, porque quem está no livro da vida já está na vida eterna, já está na glória. Não vai ser julgado aqui, já está na glória. E o julgamento é conforme as obras. O julgamento dos rebeldes é para o tipo de castigo. Então, haverá castigos diferentes no inferno. Não sei explicar porque eu não entendo. E não me interessa entender. Então, haverá castigos diferentes no inferno, conforme a gente vê aí. E o julgamento das obras dos cristãos já foi. É para ganhar os prêmios. Então, os cristãos serão julgados com as obras para ganhar os prêmios. Lembra, cada obra nossa de amor é um enfeite no vestido no céu, é um diadema, sei lá o quê. Mas são prêmios conforme os atos de amor e de obediência a Deus. Esse julgamento já houve no céu. O julgamento aqui é só dos rebeldes e é para o tipo de castigo. Agora, nós temos que a morte também foi lançada no lago de fogo. Lembra, a morte é o castigo que Satanás trouxe. É claro que Deus avisou. Deus disse, se comeres desta árvore, certamente morrerás. E Satanás inverteu. Lembra, transforma a verdade em mentira, que a gente está vendo hoje? Então, Satanás disse, é certo que não morrereis? Então, quem trouxe a morte para o ser humano
foi o pecado instigado por Satanás. Nós não fomos programados para morrer, por isso que a morte é uma violência tão grande. Nós fomos programados para a vida eterna. Então, aqui, na segunda morte, quando é lançado no inferno, sem exceção, todos, a morte faz parte de quem vai ser lançado no inferno. Nunca mais haverá morte. Jesus começou a vencer a morte ao ressuscitar no terceiro dia. Ele continuou vencendo a morte ao nos ressuscitar no dia do arrebatamento. E deu mais um pontapé na morte ao ressuscitar aqueles martirizados durante a grande tribulação. E agora chega, não vai mais haver morte. Tchau. Então, o que Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Lembra, nós já estudamos 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição. Então, aqui, a vitória é total. Nas outras, na ressurreição de Jesus, na nossa, no arrebatamento, a vitória é parcial. Aqui é total. Não haverá mais morte na Nova Jerusalém. Aleluia! Aqui nós temos algumas maneiras como a Bíblia fala de inferno. São diferentes maneiras conforme os textos. Então, fala de fogo, fogo que não acaba, fogo eterno. Fala de Hades, não é? Que é o sepultamento, é o fato de que foi sepultado, está esperando a ressurreição. Fala de Geena, que também é um lugar onde foi sepultado. Fala de lugar de tormento, poço do abismo, fora nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, negridão das trevas, porque Deus é luz, não vai ter, lá é de Satanás. Aí, de acordo com alguns eruditos, principalmente os judeus, os pecadores mortos, os maus, aguardam o julgamento final no Sheol, sepultura, ou no inferno, que é latim infernos, que equivale ao Hades grego. O que é isso? É ser sepultado. Então, quando a gente lê no credo, eu creio, né, que tem tanto na igreja evangélica quanto na católica, então eu creio em Jesus Cristo, na ressurreição, e diz assim: eu creio que ele desceu aos infernos. Muita gente pensa que ele foi para o inferno. Não! Ele foi sepultado. É esse o sentido literal de inferno, que é latim, e Hades, que é grego. Foi sepultado. Agora, de acordo com esses teólogos judeus e alguns evangélicos ou cristãos, católicos também, os maus ficam esperando no inferno ou no Hades, quer dizer, no subterrâneo, até essa ressurreição do julgamento final. Então, nós temos também a palavra grego tartaros, ou tártaros, que é o principado das trevas. Nós temos também Geena, que é punição eterna, fogo inextinguível, fogo que não apaga. Existe um lugar em Jerusalém, em Israel, perto de Jerusalém, que é a Geena, onde eles queimavam crianças lá na antiguidade em Israel, na idolatria no tempo dos juízes, eles queimavam bebês para o deus Moloque. Que horror, né? E depois, no tempo de Jesus, jogavam todo o lixo da cidade de Jerusalém ali, das cidades vizinhas, e queimavam o lixo. Então, o fogo nunca apagava, porque todo dia jogavam mais lixo.
Então, Geena, que existia o lugar em Jerusalém, é símbolo desse fogo eterno, que não acaba nunca. As pessoas não vão desaparecer, elas vão continuar corpo e alma sofrendo. E são duas realidades opostas aqui também. Então, quem tem o nome no livro da vida já ressuscitou e já está no céu e já tomou posse dos galardões conforme as suas obras de amor. Quem não tem o nome no livro da vida ressuscita só agora para o juízo final e para a condenação eterna. Aí tem muita gente que diz, mas Deus é amor, não manda ninguém para o inferno. Não, a pessoa vai por escolha própria. A pessoa vai por escolha própria. Eu gosto de beber até cair. Não vou deixar isso. Eu gosto de dançar noite adentro. Para isso eu tomo drogas que me deixem acordado. Eu quero beijar todos ou todas. E por aí vai, entende? Eu quero experimentar tudo sobre sexo. Não tem esse negócio de que Deus não gosta. Não estou nem aí. Então as pessoas escolhem a porta larga do inferno. E o que Pedro nos fala quando fala sobre a segunda vinda de Cristo e sobre a grande tribulação, a vitória, tudo aquilo bem resumidinho na sua carta, não é? Ele trata de todos os aspectos desses finalmente, né, os 7 anos de tribulação, a vitória do Armagedon, o milênio e o juízo final. Ele trata de tudo isso bem resumido na sua carta. Então, vamos ver o que ele diz sobre isso. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A morte do justo é um prêmio. Nós achamos terrível. Ele era tão bonzinho, tão crente, tão obediente, por que morreu? De acordo com Deus, a morte do Filho de Deus é um prêmio. Eu estou esperando o meu. Agora, para os maus, Deus vai dando tempo para eles se arrependerem. Se eles persistem no erro, eles só vão aumentando a sua pena quando chegarem nesse lago de fogo. É escolha deles, percebe? Deus gostaria que todos acreditassem em Jesus e fossem para o céu para encher a sua casa. Então, acabamos aqui o nosso estudo de hoje e vamos ver na próxima aula, que será a última, o novo céu e a nova terra. Aleluia! Até lá!